Olá, bem-vindos a esta nossa conversa focada, onde a gente destrincha ideias importantes a partir do material que recebemos. Hoje, o tema é um daqueles que circulam bastante, sabe? Mas que ainda causam um nó na cabeça de muita gente. SEO semântico. Parece que a cada dia surge um termo novo em SEO, né? Mas este aqui, promete uma mudança de perspectiva fundamental. Nossa fonte principal é um artigo que achei bem esclarecedor, lá do blog Semântico. O título é O que é SEO semântico? Quem assina é o Alexander Rodrigues Silva. E o nosso objetivo aqui é ir fundo nessa definição, o que de fato diferencia o SEO semântico das estratégias mais convencionais. Aquelas que focam, por exemplo, em quantas vezes uma palavra é buscada. E por que entender isso é relevante, não só para quem trabalha direto com otimização para buscador, mas para qualquer pessoa tentando entender como a informação é organizada e encontrada na web hoje em dia. E preparem-se para um ponto que, segundo o autor, vira o jogo. A ideia tradicional de pesquisar palavras-chave com base em volume de busca mensal, no SEO semântico raiz, vamos dizer assim, isso não é o ponto de partida. Na verdade, o artigo argumenta que essa prática é incompatível com a abordagem semântica. Ok, vamos tentar desmistificar isso aí. Para começar, como é que o artigo define o SEO semântico? Olha, a definição apresentada é bem focada na essência, sabe? Trata-se de uma estratégia voltada para a construção de significado. O trabalho consiste em alinhar conceitos dentro dos documentos online, sejam eles artigos, páginas de produto, posts de blog, o site como um todo. É pensar no conteúdo não apenas como um monte de palavras, mas como uma rede de ideias interconectadas. Construção de significado. Isso soa um pouco abstrato, talvez. Qual que é o objetivo prático por trás disso? De busca como Google, por exemplo, a compreenderem profundamente o conteúdo que está ali. Pensa assim, quanto melhor o buscador entende não só as palavras, mas a intenção, o contexto, as relações entre os conceitos naquele conteúdo, mais apto ele fica para classificar aquilo como de alta qualidade e relevante para certas buscas? E claro, isso resulta em quê? Maior visibilidade nas páginas de resultados, as famosas SERPs, Search Engine Results Pages. É interessante notar que o autor, o Alexander, ele faz uma ressalva importante. Ele considera a definição, ou talvez a divulgação comum do que seria o SEO semântico pelo Google como incompleta, ou até mesmo equivocada. Incompleta ou equivocada? Como assim? Em que sentido? O artigo detalha essa crítica. Sim, detalhe, embora de uma forma mais conceitual, né? A crítica implícita, e que ele até desenvolve em outros materiais, é que muitas vezes a discussão sobre SEO semântico que vem de fontes mais ligadas ao Google ou ao marketing digital, foca muito em aspecto técnico, ou tático específico, tipo uso de dados estruturados, otimização para entidades, e aí acaba perdendo de vista a base fundamental, aquela que vem da semântica linguística, da ciência da informação. Que é o quê? A organização profunda do conhecimento e a resolução de ambiguidades usando o contexto. Ele parece defender que o verdadeiro SEO semântico exige um mergulho muito mais fundo na estruturação do conhecimento do domínio em questão, sabe? Algo que vai bem além das otimizações pontuais. Entendi. Faz sentido. Isso nos leva direto àquele ponto que você mencionou no início sobre as palavras-chave. Aqui é onde fica realmente interessante. O artigo é bem enfático. Diz que SEO semântico não se baseia na pesquisa tradicional de palavras-chave por volume de busca. Como assim? Isso parece contra tudo que se ensina em curso básico de SEO. Exatamente. E essa é talvez a distinção mais radical que o autor propõe. A razão para isso é central para a filosofia semântica. O foco sai da representação explícita das palavras, aquilo que a gente chama de denotação, né? O significado literal de dicionário, e vai para o sentido implícito, a conotação, o contexto, a intenção. A preocupação não é mais só com o que está sendo dito no texto, literalmente, mas sim com o que se quer dizer com aquilo. É uma mudança de foco, da string de texto para a ideia, para o conceito que ela representa. Uhum.
Você pode dar um exemplo prático de como isso funciona, para ficar mais claro? Claro, claro. O autor usa um exemplo excelente com o Pelé. A gente pode se referir a ele como o rei do futebol, certo? Ou como atleta do século. São sequências de palavras totalmente diferentes. Não compartilham nenhum termo igual. No entanto, tanto nós humanos quanto os sistemas mais avançados dos buscadores, tipo o grafo de conhecimento, o Knowledge Graph do Google, a gente entende que as duas expressões apontam para a mesmíssima entidade no mundo real, Edson Arantes do Nascimento. Nesse paradigma, as palavras rei do futebol, atleta do século, são vistas como meros representantes de um conceito ou entidade maior, Pelé. Elas não são a coisa em si. Por isso o autor afirma categoricamente: basear a estratégia em volume de busca de palavra-chave e, ao mesmo tempo, dizer que se está fazendo SEO semântico, na visão dele, é uma contradição. Não bate. A busca por volume foca na popularidade da string, da palavra, enquanto a semântica foca na clareza do significado e na conexão entre os conceitos. Ok, isso começa a clarear a diferença fundamental. Mas, se não se usa pesquisa de volume de palavra-chave como ponto de partida, como é que se define sobre o que escrever? Ou como otimizar? Da onde vem a direção, então? Essa é a questão-chave. E ela nos leva para aquela abordagem de dentro para fora, que a gente vai detalhar mais. Mas, resumindo, a direção vem do entendimento profundo do domínio de conhecimento da própria organização, ou do cliente, né? O que essa empresa sabe? Quais são os conceitos centrais do negócio dela? Que problemas ela resolve? A estratégia nasce desse mapeamento interno, sabe? E não de uma análise externa de popularidade de termos. Mas antes de chegar lá, é importante desfazer outra confusão que é bem comum. Ah, sim, porque o universo do SEO adora uma sopa de letrinhas e termos da moda, né? A gente vê Entity SEO, Topic Clusters sendo usados quase como sinônimos de SEO semântico às vezes. O artigo ajuda a separar as coisas. Ajuda sim, e essa distinção é crucial. O que é fascinante aqui é como ele posiciona esses conceitos. O SEO semântico, como filosofia, ele utiliza o conceito de entidades, essas coisas do mundo real, como Pelé, empresas, conceitos abstratos, etc., porque elas são fundamentais para resolver ambiguidades e para conectar informações. No entanto, o SEO semântico não se resume a otimizar para entidades, nem é uma estratégia primariamente orientada por elas, como talvez o Entity SEO se propõe a ser. Esse último seria mais focado especificamente em otimizar para o Google reconhecer e conectar essas entidades dentro do conteúdo. Entendi. E os Topic Clusters? Onde entram aí? Então, Topic Clusters são uma estratégia de arquitetura de conteúdo. Basicamente, você cria uma página pilar sobre um tópico amplo e várias páginas de suporte sobre subtópicos relacionados, interligando tudo. É uma tática excelente para organizar conteúdo e mostrar autoridade sobre um tema. O SEO semântico pode informar a criação de Topic Clusters, claro, pode ajudar a definir quais conceitos são centrais e relacionados dentro de um domínio, mas são coisas distintas. O SEO semântico, na visão do autor, é uma abordagem mais fundamental sobre como pensar e estruturar o significado e o contexto, em todo o conteúdo, não só uma técnica específica de organização ou de otimização. Faz sentido. É como se o SEO semântico fosse a filosofia, né? E as outras fossem táticas que podem ou não ser usadas dentro dessa filosofia. E o nome semântico, por que essa escolha? O artigo explora a origem do termo? Explora sim, e ele vai buscar a raiz lá na linguística. A semântica é o ramo da linguística que estuda o quê? O significado das palavras, das frases, dos textos. Ela se preocupa em como nós, humanos, interpretamos a linguagem. Como o contexto é absolutamente vital para a gente entender o sentido real, principalmente para desambiguar palavras ou expressões que podem ter múltiplos significados. O artigo dá algum exemplo de ambiguidade que a semântica ajuda a resolver? Para a gente visualizar melhor? Dá um exemplo ótimo e bem brasileiro. A frase Alex chutou o pau da barraca. Sem contexto, essa frase é totalmente ambígua, né? O Alex literalmente deu um pontapé na estrutura física de uma barraca de feira, talvez, ou
que é muito mais provável no nosso contexto cultural, ele teve uma reação exagerada, perdeu a paciência, desistiu de algo de forma abrupta. O sentido idiomático da expressão, né? A semântica se dedica a analisar essas nuances, o conhecimento de mundo que a gente compartilha, as pistas do contexto, para que a gente possa chegar ao significado pretendido pelo falante, e não só o significado literal das palavras isoladas. E como exatamente essa preocupação da linguística com ambiguidade e contexto se aplica ao trabalho de um profissional de SEO, então? Não pode mais se contentar só em identificar a palavra-chave popular e jogar no texto. Ele precisa se tornar quase um especialista no domínio de conhecimento do cliente ou da empresa para a qual ele trabalha. Precisa entender os conceitos-chave, as relações entre eles, a terminologia específica, as possíveis ambiguidades e como resolver isso, na forma como o conteúdo é escrito e estruturado. O objetivo é comunicar o significado pretendido de forma clara, inequívoca, tanto para o usuário quanto para o motor de busca, que também está ali tentando ler o conteúdo e entender o significado para poder indexar e apresentar corretamente, né? Nossa, isso soa como um trabalho bem mais complexo, bem mais denso do que o SEO tradicional, que às vezes parece focado só em otimizações mais técnicas ou em palavras-chave. Então, o que tudo isso significa na prática? Como isso muda a forma de abordar um projeto de SEO? Muda fundamentalmente a perspectiva. O SEO, que muitos aprenderam e praticaram por anos, frequentemente olhava o cenário de fora para dentro. Começava analisando o que os concorrentes estavam fazendo bem, quais palavras-chave tinham um alto volume de busca no mercado, quais eram as tendências de pesquisa do público. A estratégia era, em grande parte, uma reação ao ambiente externo, sabe? Entendi. E o SEO semântico inverte isso. É isso, exatamente. O artigo descreve o SEO semântico como uma abordagem de dentro para fora. O ponto de partida não é o mercado ou o concorrente, é a própria organização dona do conteúdo. O primeiro passo é um mergulho profundo para entender o domínio de conhecimento específico daquela organização, quais são seus produtos ou serviços essenciais, qual o conhecimento único que ela possui, qual a visão dela sobre o mercado, quais são os conceitos, os processos, as entidades fundamentais pro negócio dela. Mas isso não corre o risco de criar um conteúdo muito focado na empresa e meio desconectado do que o público realmente busca? É uma preocupação válida, sim. Mas a ideia não é ignorar o público. Pelo contrário. Se a gente conectar isso ao quadro geral, o pressuposto é que, ao entender profundamente o próprio conhecimento e conseguir comunicar isso com clareza semântica, a organização vai estar naturalmente respondendo às necessidades de informação dos usuários que realmente se interessam por aquele domínio específico. A clareza e a profundidade do conteúdo, que nascem desse entendimento interno, se tornam o fator de atração. E é esse entendimento interno que vai guiar todas as decisões, as estratégicas e as táticas. Como devemos estruturar a informação no site? Qual a arquitetura de informação mais lógica para representar esse conhecimento? A gente precisa de taxonomias, classificações hierárquicas ou vocabulários controlados, lista de termos padronizados para garantir consistência. Quais são as entidades mais importantes nesse domínio e como a gente pode explicitar elas? Podemos até mesmo modelar esse conhecimento num grafo de conhecimento interno. Tudo isso emana dessa análise interna. O autor sintetiza essa mudança de forma muito direta. Ele diz: a diferença entre o SEO semântico e outras estratégias é o olhar para dentro da organização. É uma mudança de foco, do o que buscam lá fora para o que sabemos aqui dentro e como podemos comunicar isso da melhor forma. Esse olhar para dentro me parece exigir um esforço inicial bem maior, né? De pesquisa, de compreensão do negócio do cliente, antes mesmo de pensar em otimizar uma página. O artigo fala sobre como fazer isso, menciona essa tal de análise de domínio. Fala assim, e esse é um conceito que ele empresta direto da ciência da informação e da biblioteconomia. O autor traz isso para o SEO. A análise de domínio do conhecimento é basicamente o processo sistemático de investigar, compreender e modelar a informação principal. Os conceitos-chave, os objetos, as relações, as terminologias, dentro de uma área específica do saber humano. No contexto do SEO semântico, significa mapear o universo de conhecimento do cliente.
É isso. E como isso funciona na prática? O autor dá exemplos? Ele compartilha uma experiência pessoal de um projeto na área da medicina. Para aplicar o SEO semântico de forma eficaz, ele e a equipe dele não puderam simplesmente pegar uma lista de termos médicos e usar. Não dava. Eles tiveram que aprender o domínio, entender os conceitos por trás das doenças, dos tratamentos, os termos técnicos corretos para procedimentos, os diferentes tipos de profissionais envolvidos, as relações hierárquicas associativas entre esses elementos todos. Foi um trabalho de imersão mesmo naquele universo complexo. Somente depois dessa apropriação do conhecimento do domínio é que eles puderam, de fato, definir uma estratégia semântica, estruturar o projeto, criar conteúdo relevante e otimizar as páginas de forma que elas comunicassem o significado correto e preciso dentro daquele contexto médico específico. Isso mostra que não é só uma tarefa do SEO, né? Exige colaboração intensa com os especialistas do cliente. Uau! Isso realmente eleva o SEO de uma disciplina puramente técnica ou de marketing para algo que beira a organização do conhecimento. Quase um trabalho de curadoria de informação mesmo. Exatamente essa conexão que o autor faz. É isso mesmo. Ele menciona explicitamente o background dele também em biblioteconomia e ciência da informação, e como ele busca ativamente conectar ferramentas e conceitos dessas áreas, como a própria análise de domínio, a criação de vocabulários controlados, o desenvolvimento de taxonomias e até mesmo ontologias, que são modelos formais e bem ricos de conhecimento sobre um domínio. Conectar tudo isso com a prática do SEO semântico. E ele vai além. Ele conecta isso às novas fronteiras da inteligência artificial. Como assim? Qual a relação com o IA? O fundamental para preparar as organizações para a era da IA. Pensa nos grafos de conhecimento, os Knowledge Graphs. São estruturas de dados que representam conhecimento de forma conectada, muito usadas pelo Google e outras IAs. Pensa nos LLMs, os grandes modelos de linguagem, como o GPT que muita gente conhece. Eles precisam entender o significado para gerar respostas coerentes. Pensa nos futuros agentes autônomos de IA, que vão precisar operar com base num entendimento profundo de domínios específicos. O trabalho de mapear, estruturar e otimizar semanticamente o conhecimento de uma organização, que o SEO semântico propõe, ele cria a base para alimentar esses sistemas de IA de forma muito mais eficaz no futuro. É uma visão de longo prazo, entende? O autor, inclusive, menciona que ele disponibiliza outros materiais, tipo vídeos, discussões sobre ontologias, para quem quiser explorar essas conexões mais a fundo. Que foi bastante informação, é verdade, mas acho que a gente conseguiu ter uma visão bem mais clara do que o autor propõe como o SEO semântico. Vamos só recapitular os pontos essenciais para fixar as ideias. Primeiro, ficou claro que essa abordagem se afasta radicalmente da otimização tradicional focada só em volume de palavra-chave, né? O grande foco é no significado, no contexto e na intenção, tanto do conteúdo quanto da busca do usuário. Perfeito. Segundo, a gente viu que ele exige um mergulho profundo no domínio de conhecimento da própria organização, adotando aquela perspectiva de dentro para fora. A estratégia nasce da compreensão interna, não só da análise externa. Isso. E terceiro, embora utilize conceitos importantes como entidades e possa informar táticas como topic clusters, o SEO semântico não deve ser confundido com eles. É uma filosofia mais abrangente sobre como construir e comunicar significado online, certo? Exato. E o objetivo final, o porquê de todo esse esforço, é duplo e muito relevante. Primeiro, busca-se alinhar o conteúdo de forma muito mais precisa, mais profunda, com a intenção real do usuário que faz uma busca, indo além da simples correspondência de palavras. Segundo, visa capacitar os motores de busca a realmente compreenderem o significado do que está sendo apresentado naquele conteúdo, permitindo que resolvam ambiguidades e entreguem resultados que não sejam só relevantes na superfície, mas verdadeiramente úteis, confiáveis. No fundo, é sobre construir pontes de significado mais sólidas entre quem cria informação, quem busca informação e a tecnologia que faz essa intermediação. Uma visão bem mais sofisticada do papel do SEO, sem dúvida. Com certeza. E isso naturalmente levanta uma questão importante para a gente refletir, algo que expande um pouco a discussão do artigo, mas que se baseia totalmente na premissa central dele. Se o SEO semântico valoriza tanto o mapeamento e a estruturação do conhecimento interno da organização,
Como é que as empresas podem começar a pensar em formalizar esse conhecimento, que hoje talvez esteja espalhado em documentos diversos, processos informais ou só na cabeça dos especialistas internos? Formalizar de maneira mais estruturada, mais conectada. Como esse conhecimento interno, uma vez organizado, talvez em taxonomias, vocabulários controlados ou até modelos mais ricos como ontologias, poderia ir além de só informar o conteúdo do site. Poderia, por exemplo, alimentar diretamente bases de conhecimento internas, potencializar sistemas de IA específicos da empresa, ou até servir de base para futuros agentes autônomos que precisem entender profundamente o negócio para operar. Fica aí uma provocação: como transformar o conhecimento interno disperso num ativo estratégico estruturado, olhando não só para o SEO de hoje, mas para as possibilidades da IA de amanhã.